alunos, vamos estar tratando esta primeira aula sobre conceitos e etimologias do que vem a ser direito, justiça, pontuando aí estes parâmetros de uma possível origem do direito. Então, precisamos compreender que há uma distinção fundamental entre direito, lei e justiça. E como se dá esta distinção? Vamos então observar aqui a apresentação da aula em slides. Primeira pergunta que pode ser instaurada nesse contexto é: o que é o direito? O direito pode ser compreendido dentro do âmbito da linguagem, o ser humano como um ser de linguagem. E essa percepção é construída já num contexto da Grécia Antiga, onde se desenvolvia a concepção da polis, cidade-estado, onde se desenvolvia a compreensão aristotélica do filósofo Aristóteles, em sua obra A Política, de que o ser humano é um animal político, ou seja, é um ser dotado desta essência política, de estar no seio da polis, de constituir o discurso, a retórica, de apresentar o teor jurídico. Tudo isso fazia parte da concepção do animal político. O que se precisa compreender é que, neste contexto da Grécia Antiga, há também um outro conceito que é chamado de paideia. E este conceito se refere à perspectiva daquilo que eu denomino formação total do ser humano, não somente ao aspecto da educação, mas se refere à formação do espírito humano, e isso se desdobra na formação do espírito do povo. Portanto, as questões culturais, produções, arte, a lei, a compreensão do direito, a compreensão política, fazem parte do espírito de um povo, da formação total do ser humano que se une ao âmbito da comunidade. O ser humano, ele vem então representado dentro desse contexto da polis, o indivíduo e o próprio coletivo, a própria comunidade, na forma como se perfaz a polis. Então é importante observar que já nesse contexto há os pilares para a formação de um conceito do direito dentro da perspectiva espiritual do ser humano, ou seja, dentro da perspectiva criacional ou cultural do ser humano. Nós estamos aqui admitindo espírito como uma melhor forma de dizer a questão da cultura. A cultura, antes de se manifestar em produções culturais, na arte, na política, na lei, na teologia, a cultura, ela se coloca na percepção de si mesmo, ela se coloca na questão do espírito humano. E este espírito humano apresenta as suas manifestações espirituais, ou seja, as suas manifestações culturais na história. Então, se observa uma primeira definição de direito a partir, à luz
deste contexto da Grécia Antiga, que seria uma definição do direito como inerente ao ser da polis, como pertencendo à formação total do ser humano. Haja vista que o ser humano, no contexto da Grécia Antiga, desenvolvendo a paideia, a educação, que tinha esse propósito de ser uma formação total do ser humano, abrangendo todas as áreas que permeiam a existência humana, ele ali apresentava o estudo da retórica, da gramática, do discurso, do saber discursar nas grandes ágoras, do saber ouvir os discursos, pois até para ouvir o discurso é necessário ser educado para ouvir os debates que eram realizados. Também, dentro da paideia, havia o estudo da natureza, então, uma busca por uma perspectiva de pensar sobre a natureza, os fenômenos naturais, e também o pensar sobre as divindades no panteão grego. Então, são esses elementos que permeiam a existência grega. E nesse contexto da existência grega, faz parte da formação total do ser humano o direito. Como podemos entender a questão do direito? O direito, ele está ali no escopo da regra, ele está no escopo do desenvolvimento embrionário de uma perspectiva de organização e ordem social para a polis, para o indivíduo na polis, pois a existência grega se dá dentro da paideia, que se desenrola na polis. Este é o sentido da existência grega. E um ponto interessante para pensarmos a origem do direito neste contexto, século IV a.C., século V a.C., prosseguindo aqui na gravação da nossa aula, um ponto interessante é vislumbrar um outro termo, um outro vocabulário, ao qual será apresentado aí na nossa sala de aula EAD, que é o termo poiesis. Nesse cenário, o termo poiesis, ele pode ser traduzido como poético, no sentido lato, poético, em que se coloca como linguagem, como ação. O ser humano é um ser essencialmente poético, ou seja, ele é um ser de linguagem, ou seja, ele é um ser de ação. Por meio da sua essência de linguagem, da sua essência poética, ele cria, ele elabora o direito, ele forja o direito, constitui o direito, constitui a política, constitui a arte, constitui a retórica, constitui as formas da linguagem. Portanto, o direito é produto da poesia. O direito é produto da linguagem. O direito advém dessa característica inerente ao ser humano, um ser de ação, um ser de linguagem. E dentro dessa poiesis há também o sentido estrito, que é a poesia como gênero literário. Então há o sentido amplo, poesia como ação ou linguagem, que se manifesta nas formas da linguagem, ou seja, se manifesta nas ações do ser humano, direito, política.
retórica, discurso, teologia, e se manifesta no sentido estrito, poieses como poesia, como gênero literário. Então é importante entender essa concepção do ser humano como um ser essencialmente de linguagem, e que é dessa sua essência poética, ou essência de ação, que emana o direito. À luz dessas duas definições, o direito como desenvolvimento do espírito humano, dentro do escopo da paideia, da formação total do ser humano, e uma outra definição, o direito emanando da linguagem, porque o ser humano é um ser de linguagem, um ser poético. Podemos agora prosseguir para outras faces, outras definições do direito. O direito era representado no contexto da Grécia Antiga pela deusa Diké, que era conhecida como a deusa da justiça, e tinha como símbolo muito bem conhecido, símbolo do direito, uma balança com dois pratos devidamente equilibrados, demonstrando igualdade. Já vemos aí uma questão axiológica. O direito, desde a sua origem, está relacionado a questões de valores, a axiologia que estuda a questão valorativa, igualdade. Observando esse panorama histórico da deusa Diké, ela tinha ali, com os seus olhos abertos, o que simbolizava o olho que capta os fenômenos ao seu redor, ou seja, que procura compreender os fenômenos em sua essência, procurando ali adentrar no ambiente dos fatos jurídicos. Então, ela procura se desenvolver no âmbito da episteme, da teoria, do teorizar, se pudermos dizer assim. Bem como também a deusa Diké, representando o direito e a justiça, dispunha de uma espada. A espada, termo iudicare, que demonstrava a execução, a imposição do direito do modo obrigatório e também pela força. Podemos, então, observar que o panteão grego ele é apropriado pela ascensão romana, é apropriado por Roma. Então, a deusa Diké fica a deusa Iustitia. Nós vemos aí o termo justiça em latim, Iustitia. E a representação dela é os olhos vendados, preponderando pelo que estaria hábil a declarar, pela prática e pela oralidade. Porque lex, lei, em latim, vem do verbo legere, ler em voz alta. Então, desde a sua origem greco-romana, o direito está relacionado à questão da linguagem. Na representação romana, ela não possuía espada, uma vez que era preciso dizer o direito, ou seja, era preciso externar o direito por meio do logos, o discursar o direito, proclamar o direito. Vemos aí uma cientificidade do direito, porque o logos, o dito, significa, dentro do conceito oriundo da Grécia, vem então poder ser traduzido como discurso, como verbo, como palavra. Então, o dever da deusa justiça é proclamar, é verbalizar o direito que já é inerente a todo ser humano, que é inerente à existência. E aqui podemos também pensar a questão do direito a partir deste teórico, será referência das nossas aulas, Jering,
A Luta pelo Direito, uma obra clássica que estaremos utilizando em nossas aulas também. Tentar buscar aí compreender a representação dessa deusa de Ké, ou Justitia, no contexto romano. A justiça segura numa das mãos a balança com a qual pesa o direito, mede o direito, e na outra a espada com o qual defende, verbaliza, proclama o direito. Discursa sobre o direito. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas, espada e balança, se completam, se complementam. E o verdadeiro Estado de direito, a execução do direito, só existe onde a força com a qual a justiça impunha a espada usa a mesma destreza com que maneja a balança, o equilíbrio entre a balança que pesa o direito e a força. Tem que haver este equilíbrio. O direito, ele só é alcançado, segundo Ehring, por meio da luta. Cada indivíduo sente isso em sua própria existência, conforme iremos observar. E se formos pensar na acepção grega, já se acostumando com os vocabulários que serão utilizados para estudar a disciplina legislação e direitos humanos, vemos aí o termo polemos, que é o termo grego para expressar disputa, luta. Então, é por meio de polemos, por meio da disputa, por meio da luta, que o direito se concretiza na realidade, na efetividade. Diante dessas definições que fizemos até agora sobre o conceito de direito, conceitos de direito, vemos então que o conceito de direito é polissêmico. Este termo pode ter vários significados. Vamos ilustrar mais alguns significados. O termo direito possui dois sentidos. O de direito enquanto ordenamento jurídico, ou seja, aquilo que já está na lex, aquilo que já está posto, positivado no conjunto de leis, de códigos que regulam as práticas da sociedade. Esse é o positivamento do direito. Por exemplo, o direito civil brasileiro, o direito processual civil brasileiro, o direito constitucional brasileiro, o direito tributário, o direito penal, estão positivados. São ordenamento jurídico, conjunto de leis. O direito também pode ser compreendido em outro sentido, sentido de pretensão, possibilidade concedida pelo ordenamento. O sentido de pretensão está relacionado diretamente à construção da liberdade e à compreensão da perspectiva do direito como direito natural. Ter direito a estudar, ter direito à moradia, ter direito a uma determinada indenização. Essa pretensão, essa possibilidade é inerente à própria natureza humana. Então, vemos, por um lado, o direito enquanto conjunto de leis, positivado, portanto, ele pode ser ampliado, e o direito enquanto inerente à própria natureza humana. Trouxemos aqui uma atividade optativa, olhando para esta imagem da deusa de Ké ou Justitia. Os alunos podem apresentar uma reflexão sobre o conceito de direito e de justiça a partir da simbologia da deusa da justiça. Apresentar, enviar os recados do portal Unimestre Faesp. Atividade optativa. Muito obrigada. Vamos então agora procurar situar aí nesse caminho hermenêutico em que o conceito de direito se desenrola.
que sabemos que há uma hermenêutica do direito. Portanto, a ciência da interpretação também é empregada dentro da ciência jurídica. E seguindo esse caminho interpretativo, nos perguntamos nesta aula inaugural o que é o direito? Direito e existência. Há o direito porque ele é manifestação espiritual do ser humano. Na paideia, formação total do ser humano. Outra definição, há o direito porque o ser humano, um ser de linguagem, um ser de ação, então ele produz as suas criações, as suas ações, e uma delas é também o direito. Vimos também o direito em outra definição, como ordenamento jurídico positivado e como pretensão, ou seja, como inerente à própria natureza humana. À luz disso, podemos agora pensar um pouco, fazer uma retrospectiva, em que nas próximas aulas serão mais pontuadas, sobre as origens do direito. Elas situam-se na formação das primeiras sociedades. Então, assim como o elemento da religião está presente em todas as sociedades, segundo o pensador Paul Tillich, que destaca na sua obra Teologia da Cultura, ressaltando que a religião é um fenômeno que está presente em todas as sociedades e significa o elemento incondicionado, a crença no incondicionado. Significa a preocupação última, aquilo que preocupa o ser humano ultimamente. Assim também o direito está presente em todas as sociedades. Porque se formos partir de uma perspectiva do direito como inerente à existência, colocamos, a partir da minha percepção, colocamos o direito dentro da perspectiva que se origina da linguagem, porque o ser humano é um ser de linguagem. Diante de todos os seres vivos, ele é o único ente privilegiado que possui linguagem. Portanto, o direito se origina do ser que é um ser de linguagem. O direito está posto, está na história desde que o ser humano existe. Desde que os seres humanos não tinham domínio da escrita, mas já existia a tradição oral para a transmissão dos valores a serem respeitados universalmente. Quando a escrita surge com os sumérios, vê-se então que o significado do direito passa por uma transformação, que passa a ser confundido com a lei escrita. Mas o direito é anterior à lei escrita. Futuramente, dentro da perspectiva da Idade Moderna, que vai ali na metade do século XV até o século XVIII, especificamente da Revolução Francesa, e depois, a partir disso, começa a Idade Contemporânea, a qual nós nos situamos, idade esta que é era cibernética ou era tecnológica, dentro do nosso contexto atual, vê-se que dentro da Idade Moderna, alguns classificam ali no século XVIII, vai se pontuar uma ciência jurídica moderna. Desenvolve-se dentro de uma perspectiva historiográfica do direito e dentro de uma perspectiva científica, entendendo o direito como um conjunto de normas jurídicas vigentes em um território. Mas observando as fontes do direito, vê-se que na pré-história se tinha por fonte do direito o costume
os precedentes, os provérbios e as decisões do chefe. Se observa aqui a forte relação entre direito e o axiológico, os costumes, entre o direito e a linguagem, os provérbios, entre o direito e a política, a decisão do chefe. Então, vê-se aí o direito, ele passa a ter uma nova dimensão quando surge a escrita, e até ser confundido com lei escrita. Mas lembramos aqui que ele é anterior à escrita. Então, a história do direito, segundo essa perspectiva historiográfica, não a perspectiva ontológica do direito, coloca a origem do direito, a origem de uma história, de uma historiografia do direito com o surgimento da escrita. Não se está falando aqui da essência do direito que nós vimos que nasce com todo ser humano, mas está aqui pontuando à luz da perspectiva historiográfica, portanto, vendo o direito como objeto da história, sob um olhar científico histórico, que data a questão da história do direito com o surgimento da escrita por volta de 4000 a.C. Não se sabe ao certo quando e onde a escrita surgiu, mas é quase certo que os primeiros registros escritos ocorreram praticamente na mesma época no Egito e na Mesopotâmia. Então, se procurava ali com a escrita organizar as sociedades. Por exemplo, no Egito, a escrita teria surgido, segundo os historiadores, na época da unificação deste território. Havia a linguagem que se desmembrava na perspectiva hieroglífica, usando os símbolos, ideogramas para representar palavras, chamado de os hieróglifos. Dentro de uma perspectiva de um literalismo. Também vamos observar um exemplo dentro da história do direito, aquele que é considerado o código mais antigo do mundo, que é o Código Stela dos Abutres de 2450 a.C. Ele vem, então, apresentar ali a luta pelos direitos de irrigação e na guerra entre duas cidades-estados, Lagash e Uma. Lagash foi a vencedora. Então, lembrando que, segundo Ehring, o direito só é garantido por meio da luta. O segundo código foi o Código do Rei Urakagina de Lagash, 2300 a.C. Este rei, como governante, atacou a corrupção e pode ser considerado o primeiro reformador social. Então, já havíamos vislumbrado algumas indicações que desde a Grécia Antiga há esse entendimento da paideia, da polis, ser político. Então, o direito está dentro da perspectiva coletiva, da comunidade. Ele se perfaz, ele se realiza e tem sentido dentro da comunidade. Então, tinha uma tendência para governar em busca da igualdade jurídica entre os seus cidadãos, o rei Urukagina. Um dos exemplos é o decreto que nenhum pobre seria mais obrigado a vender os próprios bens para os ricos. Buscava ali a liberdade e a igualdade. Vê-se a relação do direito com a questão axiológica. Limitava o poder patrimonial, o poder dos sacerdotes, e penalizava usura, roubos, mortes, dentre outros. Já o terceiro código, sumério, foi o código de Uanamu, cerca de 2040 a.C., e ele foi o fundador da terceira dinastia da cidade-estado de Ua. Reunificou a Mesopotâmia, que estava em poder dos acadianos, e coloca ali uma compilação, uma edição das leis do direito sumério. É importante observar que este código, surgido na Suméria, descreve costumes antigos
transformados em leis. Então, o direito consuetudinário se transforma em direito legal, em perspectiva de direito escrito, em leis, e simpatizam penas pecuniárias para delitos diversos nesse contexto da Suméria. Observando-se esse código da Suméria, um dos mais antigos, foi encontrado nas ruínas de templos da época do rei Anamu, na região da Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque, no século XX. Isso pelo assiriólogo, professor da Universidade de Pensilvânia, Samuel Noah Croma. Nesse código, elaborado no mais remoto dos tempos da civilização humana, é possível identificar em seus conteúdos dispositivos diversos que adotavam o princípio da reparação dos danos morais. Então, é importante observar a dimensão do aparato da história do direito antes de Cristo, já procurando apresentar reparação de danos morais, noções de liberdade, de igualdade, prescrevendo penas para delitos e prescrevendo toda essa questão da tipologia penal. Já o último código apresentado é o sempre citado Código de Hammurabi, que é um dos grandes exemplos de código de avanço com relação ao direito e às disposições legais. Se observa que é encontrada ali na região da antiga Mesopotâmia, no atual Irã. E tem, então, 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas. Essa numeração vai até 282, mas a cláusula 13 era símbolo de azar, portanto ela foi excluída nesse contexto. Então, se observa, recebeu o nome de Código de Hammurabi, por ter sido feito a mando do rei Hammurabi, que reinou na Babilônia entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Seu nome pode ser escrito Hammurabi ou Hammurabi, representa o conjunto de leis escritas. Um dos exemplos de código preservado, muito bem preservado, da Mesopotâmia. Quais são os pontos chaves do Código de Hammurabi? Lei de talião, olho por olho, dente por dente, falso testemunho, roubo, receptação, estupro, família, escravos, ajuda de fugitivos. Alguns artigos do Código de Hammurabi para estarmos observando. Artigo 1. Se um homem acusou outro homem, lançou sobre ele suspeitas de morte, mas não pode comprovar, seu acusador será morto. Então, há a instituição da pena de morte. Artigo 22. Se um homem cometeu um assalto e foi preso, deverá ser morto. Então, se observa a extensão da penalização, pena de morte no Código de Hammurabi. Vamos agora, após vislumbrarmos alguns conceitos de direito e um pouco sobre história do direito, o qual retomaremos em aulas posteriores, segundo a pertinência e relevância do assunto, vamos refletir um pouco sobre a diferença entre direito, justiça e lei. Como podemos compreender o que é o direito, o que é a justiça, o que é a lei? A justiça pode ser compreendida como os valores, portanto, está no âmbito das virtudes que são desenvolvidas dentro do contexto do bem, que é também uma virtude. O direito são princípios e regras que devem realizar a justiça, que devem realizar o valor da justiça. Então, faça uma pergunta. A lei, que é a positivação escrita do direito, dos delitos e das penas, em forma de códigos, de códex, esse conjunto de leis dispostas, organizadas,
sempre realiza a justiça? A lei sempre realiza a justiça? Eis uma pergunta para se refletir nesta primeira aula. A lei sempre realiza o valor da justiça? Comente aí nos recados o que você compreende por justiça. Vamos agora observar a questão do direito em sua distinção, direito natural e direito positivo. Em estudos introdutórios ao direito, se observa que o direito natural é supralegal, portanto, ele não está circunscrito à questão da lei, dos códigos. Ele está para além da limitação organizacional e da disposição limitada na questão dos direitos presentes em códigos. O direito natural, como falamos, é inerente à existência humana, nasce com o ser humano. E o direito positivo, por outro lado, é justamente as normas, o conjunto de leis positivados num códex, num código de leis escrito. Pensando aqui essa compreensão de direito natural à luz deste filósofo prussiano, Immanuel Kant, que nós vamos observar, crítica da razão pura, crítica da faculdade de julgar, algumas obras que vêm, então, tratar sobre essa dimensão do direito, mas também observar aí a obra O que é Esclarecimento. Então, o que seria o direito natural para Kant? Segundo Kant, não se pode confundir direito natural com um conjunto de princípios acima do direito positivo, que lhe dão conteúdo, mas o direito natural são princípios a priori da razão, que justificam a existência do direito positivo e que lhe dão validade. Logo, Kant entende que o direito natural não está vinculado propriamente à natureza, mas à razão que por ele é definida como o poder de legislar em geral e o poder de legislar em particular, ou eticamente. Perdão. Para finalizarmos esta primeira parte da aula, podemos pensar, então, o que é o direito. E agora, olhando para a escola de Frankfurt do século XX, vemos aí essa escola alemã, um viés sociológico, antropológico e de cunho social. Temos o filósofo Habermas, que define o direito como facticidade. É fáctico quando se realiza aos desígnios de um legislador político e é cumprido e executado socialmente, sob a ameaça de sanções fundadas no monopólio estatal da força. E, de outro giro, o direito é validade, quando suas normas se fundam em argumentos racionais ou aceitáveis por seus destinatários. Classificado aqui a relação entre direito e razão. O direito é fáctico e ele se realiza socialmente. O direito, no sentido fáctico, significa que o direito é existencial e se realiza socialmente. Para Habermas, direito natural seria conceituado como um gênero de que decorrem como espécies. É uma espécie do direito natural. O direito supralegal, que vem dar fundamento de validade ao direito posto, e a moral internalizável a esse direito positivo por meio do agir comunicativo.
Portanto, estaremos agora observando mais concepções de direito em nossas aulas inaugurais sobre legislação de direitos humanos. Logo mais também estaremos trazendo a questão dos direitos humanos, a etimologia dos direitos humanos. Então, solicito gentilmente que os caros alunos venham a trazer aí a leitura, realizar a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1958, apresentada pela ONU. Coisa de suma importância observar os seus preâmbulos, os seus artigos, e assim entender a dimensão e a importância que é a Declaração dos Direitos Humanos no contexto pós-guerra e num contexto em que se desenvolve algumas visões de mundo, tais quais o existencialismo ateísta, o naturalismo, o niilismo, como entender a questão do direito neste contexto em que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos num ambiente pós-guerra. Muito obrigada a todos. Retornamos logo mais.